Prezados alunos, satisfação em revê-los. Estamos aí em mais uma videoaula, mais uma semana, né, de isolamento, enfim. Sequenciamos aí a 11ª semana online, né, então já estamos há algum tempo aí nesse formato. E infelizmente não temos ainda nenhuma sinalização de que a coisa retorne tão cedo, tá? Então vamos continuar aí no ritmo. Ressalto a importância vocês continuarem me enviando as questões semanais, né? Então, a grande maioria, e provavelmente se você está ouvindo ainda esse vídeo e vendo, é porque você tem enviado as questões, então acompanhe sempre no portal do aluno, estou mantendo ele atualizado semana a semana, então passou a terça-feira, nosso dia de aula aí de Direito Constitucional, já no dia seguinte eu tenho lançado aí as faltas daqueles que não estão enviando a questão respondida, né? Então acompanhem, não desistam. Se vocês olharem no calendário, nós temos apenas mais um mês de aula agora. Primeira semana de julho já serão aí as provas. As provas ainda não foi definido se serão presenciais ou online. Ao que tudo indica, devem ser online, mas enfim, a gente mantém vocês informados assim que houver uma deliberação lá na coordenação e na reitoria. Bom, vamos seguir com o nosso estudo, vamos falar hoje, e dando sequência àquilo que a gente falou na semana passada, sobre a evolução do Estado, a formação do Estado, alguns elementos específicos aí que a gente verifica no artigo 18, principalmente da Constituição. Assim como sempre, ao longo da aula, a gente lança uma questão, que é o que vocês devem enviar sempre ao longo da semana, e, além disso, né, vocês têm aí o PowerPoint como material de apoio para fazer qualquer anotação aí que vocês julgarem pertinente. Então, vamos acompanhar na tela, sempre no slide que se mostra aí um pouco mais produtivo. Passado, a gente falou um pouquinho sobre a organização da República Federativa do Brasil, a gente falou sobre a questão do federalismo cooperativo que nós fizemos um breve esboço aí sobre como está organizado o Estado e fizemos, né, uma verificação de cada um desses entes federados, a União, Estados, municípios e territórios, inclusive o Distrito Federal. Então fizemos essa análise de cada um dos entes, de uma certa maneira a gente reavivou, a gente relembrou um pouco aí do que foi o primeiro e segundo períodos, quando a gente teve teoria geral do Estado. Certamente essas noções de união, estados e municípios, elas vão evoluir para o direito constitucional 2, ou seja, semestre que vem nós teremos a evolução dessa questão aí, dessa separação dos poderes, que a gente vai entrar em alguns aspectos específicos nesse direito constitucional 2 sobre poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, competências, né, o processo legislativo, tudo isso no semestre que vem, né? Então ainda a gente precisa encerrar esse primeiro, o direito constitucional 1, e a gente vai falar hoje sobre essa formação dos estados, sobre como isso surge, como isso está organizado dentro do artigo 18 da Constituição. Detalhe que isso aqui não tem nada a ver com a questão do poder constituinte, né? O poder constituinte aí originário, ou enfim, aquele que vai dar início ao Estado. Não, é como a nossa Constituição diz, como que deve ser formatados aí os estados membros, né? Então, a formatação dos estados. Esses estados em que a gente inclui o município, eles possuem aquela autonomia que a gente já viu, autonomia organizacional, governamental e político-administrativa. Porém, essa divisão da federação brasileira ela não pode ser alterada, ou seja, ela é imutável. Então, a divisão aquela divisão entre União, Estados, Distrito Federal e município, ela não pode ser reduzida, ela não pode ser alterada, ou seja, ela é imutável. Inclusive, nós temos a proteção, a gente já viu isso lá do artigo 60, parágrafo 4º, que vai trazer a questão da federação brasileira como uma cláusula pétrea. Então, pensar dentro da Constituição atual em eliminar os municípios ou tirar deles
essa participação no federalismo brasileiro não é possível. A nossa ordem constitucional, isso não é permitido. Bom, dessa maneira, né, surge uma outra dúvida, né? Como é que a gente forma os estados, a divisão política administrativa interna, né? Vejam, se ela pode ser alterada em outros estados, sim, né? Vejam, criar outro estado, fazer uma divisão de um já existente é algo plenamente possível e ao longo da história do Brasil a gente já presenciou vários, inclusive, né, alguns estados recentes aí como Tocantins. Então vejam, a estrutura territorial interna ela não é perpétua. Inclusive a criação de municípios, no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios. Criar um ou outro não é impossível. Isso aí não rompe, não tem nenhuma ideia com essa ideia da divisão político-administrativa que não é permitida. Não. Criar novos estados ou criar novos municípios pode sim ocorrer aí desde que se sigam, né, as normas tanto da Constituição da República quanto da Constituição Estadual, quando for se referir aí à criação de novos municípios. Bom, parágrafo terceiro estabelece aí que os municípios e os estados eles podem incorporar-se entre si. Eles podem se dividir ou eles podem se fundir, né? Através, aí existe um requisito, uma exigência da nossa Constituição, que é primeiro consultar a população. Então vejam, podemos criar novos estados? Podemos, desde que primeiro haja uma consulta à população, que é o nome plebiscito, e após aprovado por meio desse plebiscito, tem que ir essa intenção para o Congresso Nacional aprovar. Vejam que é o Congresso Nacional, então a gente está falando de Senado e Câmara dos Deputados por meio de lei complementar. É um projeto de lei complementar que deve se originar em razão de uma aprovação no plebiscito. Essas alterações, né, que exige o plebiscito e aprovação em Congresso por meio de edição de lei complementar, podem não só ser uma divisão, pode acontecer aí uma incorporação, uma subdivisão ou um desmembramento. A gente já vai ver cada uma dessas hipóteses, mas só para ficar claro, para não gerar aquela dúvida, né, vamos ver aqui no slide 4 qual a diferença entre plebiscito e referendo. Né? Então vejam, o plebiscito ele é a característica, ele é próprio aí da consulta feita ao povo antes da criação de uma lei, um ato administrativo. Né? Nesse caso, a divisão, desmembramento de um determinado estado. Óbvio que, né, vamos imaginar que estão pensando e cogitando o desmembramento do estado do Pará. Precisa que a população lá do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, vote sobre aquele tema? Não. Né? Então vejam que a consulta é regionalizada, é para a população afetada em que será feito esse plebiscito. Você não precisa fazer um plebiscito no Brasil inteiro para perguntar, né, se a ilha de Marajó pode virar o território ou não. Né? Não, vai consultar lá o pessoal do estado do Pará e dos residentes daquela região. Né? Então vejam que o plebiscito tem essa peculiaridade de uma consulta prévia ao povo. Quando que nós tivemos um exemplo disso, né, um exemplo concreto? A última vez no Brasil que nós tivemos um plebiscito foi em 93, no exercício do poder constituinte reformador, né, a Constituição de 88 previu que depois de 5 anos o governo deveria fazer uma consulta à população se ela desejaria manter o presidencialismo. Então, na época, né, em 1993, aí já vão quase 30 anos, enfim, fomos às urnas, né, os brasileiros, com título de eleitor válido, foram às urnas, naquela época era papel, votar se desejaria que a nossa república, né, o nosso país fosse regido por uma monarquia, por um parlamento ou por um presidente. Né, e acabou vencendo aí o
presidencialismo, que é o que nós temos até hoje, né? Então, houve essa possibilidade. É diferente do referendo. O referendo é depois que uma lei já está aprovada, antes dela entrar em vigor, é feito um referendo, né? Então, basicamente, a população responde se aceita ou não um ato do governo já realizado, um ato do legislativo já aprovado. Isso aconteceu, né, um exemplo concreto, nós tivemos em 2005, quando se decidiu aí ser, né, o porte, né, o comércio de armas de fogo, munição, se ele seria proibido ou não no território brasileiro, né? Então nós tivemos lá em 2005 essa votação também aí nesse caso, ou nos dois casos, né, nesse exemplo de 93 e 2005, a população integral do país que foi votar, né? Mas no caso do desmembramento de estados e municípios não é necessário aí a consulta integral de toda a população, basta daqueles interessados. Bom, e como é feita essa divisão? Basicamente nós temos aí, né, aquilo que está no artigo 18, parágrafo 3º, as hipóteses indicadas aqui nesse gráfico, nesse infográfico. Nós temos a possibilidade de fusão, ou seja, vamos pegar sempre o exemplo aí de estados, né, já que é expresso lá no parágrafo 3º, no artigo 18, vamos pegar dois estados, eles se reúnem e formam um terceiro. Então, isso é uma fusão. Os dois anteriores, ali na tela, o A e B, deixam de existir para formar o C, né? Então, gera um novo estado. Essa é a ideia de fusão. Nós temos a cisão, quando um mesmo estado ele se divide em dois novos. O que era de origem, ele não existe mais, né? Então, ali no exemplo da tela, nós temos o estado A dividido no meio. Esse estado dividido no meio, ele deixa de existir, ele forma dois novos. Então, ele pode ser o estado B e o estado C, né? O estado A, que lhe deu origem, também deixa de existir. Ou o desmembramento. Nós temos o desmembramento na hipótese em que o estado de origem continua existindo, né? Então veja que na fusão e na cisão o estado de origem desaparece. Já no desmembramento, nós temos que o estado de origem continua existindo, muito embora parte dele seja segregado aí para um terceiro estado, né? Então vejam na questão da formação, né? A formação, o estado A também se divide, só que ele forma, metade dele fica mantido, né? O estado A continua existindo, só que parte dele vira o estado B. Já na anexação, o estado A, ali no gráfico, ele cede parte de seu território a um estado já existente, que é o estado B, ou seja, o estado B fica grandão, fica maior, ele incorporou parte aí do espaço, né, do território do espaço A. Então, vejam que o artigo 18 da Constituição ele traz todas essas hipóteses. Em todas essas situações, o que é necessário são os requisitos que estão lá, né? Plebiscito e lei complementar aprovada aí pelo Congresso Nacional. Bom, seguindo aqui nos slides, no sexto slide já, vamos ver aí com um pouquinho mais de calma toda essa questão de desmembramento, agora em específico na formação dos municípios. Vejam que nós estávamos falando dos estados, agora vamos falar um pouquinho dos municípios. A emenda constitucional número 15 é que trouxe essa nova redação do artigo 18, a redação que vale hoje, né? Então, nessa ideia de criação de estados e municípios, nós vemos aí as regras básicas, nós acabamos de falar sobre os estados, agora sobre os municípios, né? Então, vejam, nós precisamos primeiro, para a criação de um município, uma lei complementar federal dizendo como deve ser feita, né, dispondo, colocando as regras gerais de como deve ser feito o período, né, quais são os requisitos, quais são os elementos aí necessários para a criação de um novo município, né? Então, primeiro nós temos que ter uma lei complementar federal dispondo como isso deve ocorrer no âmbito municipal, né? Como que
um território dentro de um estado, os municípios podem virar outro município. Então, primeiro temos que ter uma lei complementar. Além disso, essa legislação federal, e aí não precisa ser uma lei complementar, precisa colocar para que, né, aqueles que pretendam realizar e criar um novo município, não só criar novo, né, criar, incorporar, fundir ou desmembrar, as 4 hipóteses que a gente falou antes, precisa fazer um estudo de viabilidade municipal. Né? O que é isso? É evitar que qualquer bairro, qualquer aglomeração aí de 500, 600 pessoas forme um município. A gente sabe que o município ele traz junto com ele todo um custo inerente aí ao funcionalismo. Vai precisar de uma sede municipal, vai precisar de uma Câmara de Vereadores, vai precisar aí de prefeito, de funcionários públicos, de vereadores, toda a estrutura de saúde, educação, enfim, né? Não é simplesmente querer criar, precisa ser viável essa criação. Então, uma lei ordinária federal precisa indicar, né, o que precisa ser estudado e quais são os elementos necessários para que um município venha a surgir. Uma lei complementar dizendo como se cria, uma lei federal ordinária dizendo os requisitos exigíveis para a viabilidade da construção, né, da constituição de um novo município. Além disso, né, aí vem os mesmos elementos que a gente falou lá dos estados, né? A questão da consulta prévia mediante plebiscito à população dos municípios diretamente interessados, né? Então, os municípios envolvidos aí, no sentido de que o desmembramento, por exemplo, estaria apto a votar somente os eleitores inscritos no distrito emancipando, né? Aquele que estaria saindo, bem como aqueles que estão no município como um todo. Então, é aquilo que eu já ressaltei, não precisa consultar o Brasil inteiro, nem o estado inteiro. A gente está falando de um município, consulta-se aquele município. Né? Então, essa ideia de que as consultas, né, elas devem ser realizadas e dirigidas ao interessado. Porque isso tem um custo enorme também. Né? A realização de uma eleição em âmbito federal custa milhões de reais. Exige-se uma estrutura muito grande. Não faz sentido você levar esse tipo de assunto aí para toda a população. Então, essa ideia da consulta prévia, essa consulta prévia aí que deve ser levada para os interessados. Né? Então, essa mesma lógica que também havia lá para a formação dos Estados-membros. Nós temos esses elementos necessários para a formação também dos municípios, muito próximo aí à ideia da simetria com os estados. Só que diferente dos estados, o município precisa de um estudo de viabilidade para que isso ocorra. Bom, vamos aproveitar esse momento da aula para a gente fazer a nossa já famosa questão semanal. Né? Sempre lembrando e ressaltando, a questão semanal tem que ser enviada sempre para o meu e-mail de forma individual. O e-mail aparece sempre aí na tela para vocês. E essa questão tem que ser enviada até o dia da aula da semana subsequente. Né? Então, nós estamos lançando essa questão agora, na semana entre dia 24 e 30, né, específico a aula do dia 26. Então, a resposta a essa questão tem que ser enviada aí para até o dia 2 de junho. Né? Já estamos em junho, metade do ano. 2 de junho é o prazo aí para vocês enviarem a resposta a essa questão. Bom, qual é a questão? Vejam, nós estamos falando nos últimos 3 ou 4 slides aí da nossa aula sobre a criação, né? Fusão, criação, desmembramento, sempre no sentido de criar um município. Né? Vamos pegar aí e fixar na ideia do município. A gente está falando em desmembrar um município, em criar um novo, em dividir ele em 2 novos, em anexar, torná-lo maior, enfim, sempre no sentido de criar alguma coisa. A minha pergunta, né, e o que eu quero que vocês respondam, e o município que simplesmente resolve deixar de existir. Né? O município ele verifica que não é viável, ele não tem condições financeiras de se sustentar, ele vê, né, que decide aí que não tem mais como, né, ou a população ela reduz, ou enfim,
qualquer motivo o município não quer mais existir. Simplesmente o município entende, e o chefe do executivo entende que não há mais razão para aquela localidade ser um município. Qual é o procedimento? O que esse município tem que fazer? Ou seja, a simples extinção de um município. Como é que isso se resolve na prática? Então essa é a pergunta que eu quero que vocês me mandem aí para o meu e-mail até o dia 2 de junho. Realizada aí a nossa pergunta semanal, vamos voltar aí aos nossos slides, trazendo o artigo 19. Artigo 19 da Constituição vai trazer aí regras, vai trazer aí elementos, vai trazer situações que são próprios da característica do nosso Estado, dessa cooperação, desse federalismo cooperativo que nós temos entre os diferentes entes. Né? Então, o que acontece? Algumas regras, algumas situações precisam estar harmonizados. E nesse sentido é que o artigo 19 vem trazer quais situações devem seguir uma mesma lógica. Nós temos que ter harmonia. Então, quais dessas situações não podem ser alteradas dentro dessa relativa autonomia, né, dessa liberdade que cada ente tem. O artigo 19 vem trazer exatamente isso, né, as vedações de natureza federativa ao lançamento aí, a legislatura, né, a administração de cada um dessas esferas do poder. Então nós temos a primeira situação, os cultos. Né? Então veja, o que é proibido, né? Não pode União, Estados, Distrito Federal e Município estabelecer cultos religiosos ou igreja ou subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles relação de dependência ou aliança. Né? Vejam que a República Federativa do Brasil é leiga, é laica, ou seja, não há uma religião oficial. Então, municípios e estados não podem fazer de forma diferente. Além de não poder aí estabelecer uma religião oficial, né, uma vez que o Estado é laico, também não pode nenhum desses entes federados recusar a fé aos documentos públicos. Então nós temos aí diversos documentos emitidos, expedidos por órgãos públicos. Esses documentos têm uma presunção de validade. Então nós temos aí mais uma vedação, mais um requisito necessário em que União, Estados e municípios devem seguir aí, não se permite recusar fé aos documentos públicos. Além disso, a questão da igualdade, né, consagrado aí no artigo 5º da Constituição, não se permite, né, criar distinções entre brasileiros. Né, jamais pode existir qualquer legislação que dê preferência para, né, o paranaense em detrimento do paulistano, do paulista, ou catarinense em detrimento do gaúcho. Então vejam que não se permite em nenhum momento criar distinções entre os brasileiros em razão do local de nascimento dentro do território nacional. Então nós temos aí próprio, né, da ideia da igualdade que reflete no princípio da isonomia federativa. Nós não podemos ter preferências. Né? Um brasileiro de um estado não é menos ou mais brasileiro do que o outro. Todos são brasileiros, todos devem ser tratados iguais. Além disso, esse artigo 19 ele traz a proibição de criar preferências entre si. Então, vejam, não se permite, não se deixa aí que dê preferências entre os municípios ou entre os estados. Então, a ideia é que todos estejam na mesma hierarquia, todos estejam no mesmo plano, e não há que se falar aí de um mais importante que o outro, ou de um ser mais do que o outro. Na verdade, todos têm o seu papel, todos têm a sua competência, todos têm aí o seu rol de autorizações da Constituição. Isso não significa, né, que União é mais importante que Estado, que o município é mais importante que Estado é mais importante que município, nem vice-versa. Né? Tem que ter um tratamento recíproco aí de respeito, né, e obediência a essa ideia de federação. Então, nenhum é mais importante que o outro.
Óbvio que dentro da nossa federação, nós temos uma federação cooperativa em que cabe à União ditar aí os elementos centrais, as regras gerais. Mas isso não o torna superior nem soberano, no sentido de poder impor aí medidas para municípios, os estados. Cada um tem o seu papel constitucional, diferente do que criar aí uma submissão de um para com o outro. Né? Então nós temos também a proibição de criar preferências entre si. Além disso, né, e ali próprio dessa ideia de criar preferências entre si, nós temos uma regra muito importante, que é a questão tributária. Então, vejam, se a gente tem dentro dos entes federativos esse mesmo patamar de atuação, essa mesma hierarquia, essa mesma ideia de atuação, significa que não tem pertinência que a União cobre imposto do município, o município cobre imposto do Estado ou o Estado cobre imposto do município do Estado. Tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma regra aí para que cada um possa exercer aí sua atividade de uma forma autônoma e sem essas restrições financeiras que um ente impõe ao outro. Nós temos dentro dessa ideia de preferências entre si, no sentido de prestigiar o pacto federativo, assegurar a autonomia de um para com o outro, nós temos a ideia da imunidade tributária entre cada um desses entes. Ou seja, o município não cobra imposto da União, União não cobra do município, Estado não cobra do município, município não cobra do Estado, enfim. Entre os entes federativos não há cobrança de impostos. Né? Isso a gente dá o nome de imunidade recíproca. Lá no direito tributário, nós temos uma regrinha específica para dar força a esse pacto federativo. Essa ideia de que não há preferência entre um ou entre ente federativo. Então, nós temos lá no artigo 150, inciso 4º, nós temos a disposição, né, de que União, Estados e municípios não pode instituir imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços uns dos outros. Então, por exemplo, se o município tiver um veículo, o município não vai sofrer, né, a incidência do IPVA, que é o imposto de competência estadual, que aliás foi a pergunta aí da última semana. Então, quais são, né, os impostos municipais e os estaduais? Ou, por exemplo, se o estado possui uma sede, né, uma sede da saúde em determinado município, o município não vai cobrar o IPTU desse estado, né, daquele estabelecimento. Então, vejam, é uma regrinha que a gente dá o nome de imunidade recíproca, imunidade porque está na Constituição, não é uma isenção. Quando o não pagamento do tributo está na Constituição, a gente chama de imunidade, e essa imunidade ela vale para qualquer um dos entes federativos, e aí tem um detalhe, né? Os parágrafos 2º e 3º, eles trazem uma outra ideia no sentido de que não é só União, Estados e Distrito Federal e município em específico que gozam desse benefício tributário. Isso também vale para as autarquias e para as fundações aí também públicas, ou seja, os braços, né, aqueles entes que auxiliam na execução das atividades do Estado, também gozam aí dessa imunidade que a gente chama de recíproca. Qual é o grande ponto? O grande ponto é que eu deixei inclusive em destaque amarelo, que essa imunidade vale apenas para os impostos. Qual que é o grande problema aí? Imposto é só um tipo de tributo. Imposto é só uma parcela de tudo que a gente paga para esses entes. Isso significa que esses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, eles têm sim obrigações tributárias entre eles, só não aquelas de nome impostos. Então, para isso, para vocês poderem ter noção de quanto é grande a questão tributária no Brasil, né, eu fiz esse último slide aqui agora, que a gente vai conseguir ver com mais calma e vocês vão poder entender. A hora que eu falo que
proibido criar impostos, não significa que não existe obrigação tributária entre esses entes. A isenção, a imunidade que a Constituição traz é somente aos impostos. Nesse slide, nesse infográfico que vocês estão vendo aí na tela, ele resume todas as espécies tributárias. Então, vejam, obviamente isso daí é um assunto, um tema que vocês terão lá no nono e 10º período. Vocês vão ter direito tributário, vocês vão ver isso aqui com calma, né? Vão ver cada um desses tributos em específico. Mas aqui a gente faz só um comentário geral. Quando a Constituição traz lá a imunidade dos impostos, não abrange todos os demais tipos tributários. Ou seja, tributo é um gênero, imposto é uma espécie de tributo. É só um dos tipos de tributos que a gente tem no direito, né? Então, os impostos são aqueles que a gente conhece com bastante propriedade. O imposto, o IPTU, o imposto de renda, o imposto de importação, de exportação, o IPVA, o IPBI, o ICMS, o ISS, enfim, todos aqueles que começam com I, por isso é imposto, né, imposto sobre alguma coisa, esses impostos é que não incidem entre esses entes federados. Agora, todos os demais, sim. Então, vejam que taxas, contribuições de melhoria, as contribuições específicas aí, as sociais, né, vamos pegar PIS, COFINS, CSLL, contribuição previdenciária, tudo isso também incide, né? Então é um volume grande. Os empréstimos compulsórios, que tem uma característica específica, então vejo, dentro dos 5 tipos de tributos que nós temos, somente um deles é que não se aplica entre esses entes federados. Isso significa que muitos municípios devem levar os valores para a União a título de contribuição, né? Um detalhe interessante é que as contribuições, né, essas contribuições especiais aqui na tela, elas são exclusivas de criação pela União. Então, significa que estados e municípios devem para a União esses valores. Então, nós temos uma infinidade de municípios que estão muito endividados com a União, porque eles não estão conseguindo pagar, não têm condições de pagar essas contribuições, né? A taxa é um valor menor, contribuição de melhoria específico. O que pega pesado contra o Pacto Federativo são as contribuições. As contribuições que são só da União, só a União que cria, ou seja, só ela arrecada essas contribuições, acaba desequilibrando essa regra aí do federalismo fiscal. A balança fiscal ela é desequilibrada dentro dessa lógica da federação. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula, chegamos aí colocando mais o conteúdo, trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Agradeço mais uma vez aí a compreensão, a paciência. Sei que não está sendo fácil, não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Estamos aí meses que eu fico falando, né, sozinho na frente do computador, vocês também, né, tendo que assistir essas aulas. Mas enfim, esperamos que logo a gente esteja em sala de aula e espero que todos com saúde aí, todos novamente participando de uma dinâmica mais interessante que é a sala de aula. Um grande abraço e até semana que vem.